doença do trabalho, doença profissional, doença ocupacional e doença relacionada ao trabalho. Será que tudo isso aí são nomes diferentes para o mesmo? Ou tem diferenças entre cada uma dessas doenças? Olha, a maioria das pessoas fala como se fosse o mesmo, mas tem sim diferença, e a gente vai entender que diferenças são essas nesse vídeo. Meu nome é Juliana, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal você encontra tudo o que o seu patrão não quer que você saiba. Então já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. A lei que trata das doenças adquiridas pelo trabalho é a lei de número 8.213 de 91. E lá no artigo 20 dessa lei fala que são equiparadas a acidente de trabalho as doenças profissionais e as doenças do trabalho. E aí entram em cena os nossos dois primeiros conceitos, o de doença profissional e o de doença do trabalho. Segundo a Lei 8.213, doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então são duas coisas que a gente precisa considerar para enquadrar uma doença como sendo uma doença profissional. Ela precisa ser específica de uma determinada profissão e constar na lista elaborada pela Previdência. Explicando aqui melhor, essas doenças profissionais são aquelas que você não teria de jeito nenhum se não trabalhasse naquela atividade específica. Quer um exemplo? Quem trabalha em mineradora sofre com uma doença específica dessa profissão, que é a silicose. Esse problema é causado pelo pó da sílica, que é bem fina e mesmo que você use uma máscara, provavelmente vai ter esse problema depois de muitos anos trabalhando nessa atividade. Quem trabalha com cerâmica também sofre com esse problema. Se a pessoa não trabalha nessas profissões, ela não vai ter esse tipo de problema. Você não tem como ter uma silicose se você trabalha como bancário, por exemplo. Outro exemplo de problema como esse, considerado como uma doença profissional, é a fibrose pulmonar, desenvolvida pelo contato com amianto ou com magnésio. Tanto que o uso do amianto aí, ele é proibido, porque causa justamente esse problema de saúde. Nesse caso da doença profissional, se você desenvolve um problema assim, a justiça vai presumir que o seu problema foi causado pelo trabalho. E olha bem aqui o que eu tô te falando. A justiça vai presumir que você adoeceu por causa do trabalho. Isso daí já ajuda demais quando você tá buscando, por exemplo, uma indenização da empresa ou então um auxílio acidente no INSS. E essa presunção de que a doença foi causada pelo trabalho não acontece nos casos de doenças do trabalho. No caso das doenças do trabalho, a lei define como sendo aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o seu trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente e que também conste lá naquela relação da Previdência Social. Nas doenças do trabalho, o problema não surge especificamente da atividade que você realiza, mas ela vai surgir ou por como você faz o seu trabalho ou então das condições do seu ambiente de trabalho. Calma que você já vai entender melhor. Uma tendinite pode ser desenvolvida por praticamente qualquer pessoa. Até mesmo na prática de esportes, você pode desenvolver uma inflamação no seu tendão. Esse tipo de doença não surge porque você trabalha em uma profissão específica, mas ela surge porque naquele seu trabalho, a forma como você trabalha está errada. Você está trabalhando aí com uma postura errada, está trabalhando com uma cadeira errada, não tem um suporte adequado para o seu computador. São coisas que não são específicas daquela profissão. O que causa uma doença do trabalho são as condições especiais em que aquele trabalho é realizado. E mais, nesses casos das doenças do trabalho, o trabalho não necessariamente foi a única causa. Outras coisas podem ter influenciado, mas o trabalho foi a causa principal. Basta pensar em alguém que desenvolve uma tendinite no ombro por trabalhar com movimentos repetitivos. Fora do trabalho, essa pessoa também utiliza o ombro. Aquilo ali também já influencia no problema, mas o principal fator está no trabalho e não na vida pessoal. Essas duas definições de doenças profissionais e de doença do trabalho são espécies do gênero doenças ocupacionais. Vixe, mas agora bagunçou tudo na minha cabeça. Vamos lá com calma.
Quando eu quero falar de uma doença específica de um trabalho, como a silicose, uma doença que só afeta aquele tipo de profissional, eu tenho uma doença profissional. Quando eu quero falar de uma doença que não é relacionada a uma profissão específica, mas que pode afetar diferentes profissionais, dependendo de como eles trabalham, eu tenho uma doença do trabalho. E quando eu quero falar de tudo isso, tanto das doenças profissionais quanto das doenças do trabalho, aí é que eu falo de uma doença ocupacional, certo? E agora entra aqui a nossa quarta definição, que são as doenças relacionadas ao trabalho. Tanto quando a gente fala das doenças profissionais como das doenças do trabalho, a lei diz que elas precisam estar na lista elaborada pela Previdência Social. Essa é a lista das doenças relacionadas ao trabalho. Nessa lista tem várias doenças que podem estar ligadas ao seu trabalho. E olha só o que eu tô te falando aqui, elas podem. Não é que elas serão obrigatoriamente consideradas como sendo uma doença ocupacional, mas sim que elas podem ter relação com o seu trabalho. Só para você ter uma ideia, uma das doenças incluídas nessa lista é a depressão. Me conta aí, será mesmo que a depressão obrigatoriamente vai ser uma doença ocupacional? Não, né? Ela pode ter sido causada por outros fatores, mas ela tá lá naquela lista. E é por isso que quando alguém desenvolve a síndrome do burnout, ela ainda vai precisar passar por uma perícia na justiça para confirmar que essa pessoa está com burnout e que o burnout está mesmo ligado ao trabalho. Eu vou deixar um link dessa lista aqui na descrição do vídeo. Ela é enorme, então nem se eu quisesse eu poderia falar aqui todas essas doenças. Mas vamos resumir aqui. As doenças ocupacionais são um conjunto das doenças do trabalho e das doenças profissionais. As doenças profissionais são aquelas inerentes a uma profissão específica, um trabalho específico, como no caso da silicose. Já as doenças do trabalho são causadas pelas condições de trabalho ou pela forma de trabalhar. Essas doenças relacionadas ao trabalho são aquelas da lista elaborada pela Previdência Social, que são doenças que podem estar ligadas ao trabalho. E nessa lista, gente, não tem nem a divisão entre o que é doença profissional e o que é doença do trabalho. Então, na prática, é bem difícil fazer essa diferenciação, tá bom? Mas e na prática? Como é que eu vou saber qual o tipo de doença é a minha e quais as consequências disso? Olha, na prática, o que você precisa saber é se a sua doença foi causada, desencadeada ou agravada diretamente pelo trabalho. E aí ela pode ser enquadrada como uma doença ocupacional. Percebe aqui que eu não estou nem falando de forma específica? Esse enquadramento é feito através de um processo na Justiça do Trabalho. Na verdade, esse reconhecimento pode ser feito em 3 momentos, mas é na Justiça que as coisas realmente se confirmam. Se você quer entender melhor como isso acontece na prática e como pode reconhecer aí no seu caso as suas chances disso acontecer, confere esse vídeo aqui. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.